vamos lá? Então, aqui é o nosso casarão da memória, Antônio Marcos Figueira, né? E aqui na nossa exposição a gente tem 7 salas temáticas. Cada sala conta um pouquinho da história de Suzano. E essa sala que a gente está aqui agora, ela conta um pouco do início religioso e político da cidade de Suzano, né? Quando tudo aqui era mata fechada entre os dois rios, Guaió e Itaiaçupeba, também conhecido como Campos dos Mirambabas, foi construída a primeira capelinha em 1720. Então, com o desgaste do tempo, a capelinha veio a cair, né? E aí foi reconstruída em 1916, que é hoje a nossa igreja do Baruel, que é essa réplica aqui, essa réplica de cerâmica, né? Da igrejinha do Baruel. E aí era para ser o centro de Suzano, porque é o Marco Zero, né? Essa aqui é a porta de lá, mas ela veio para a exposição, a porta de 1916 dessa reconstrução. E ela foi reconstruída por Roberto Bianchi, né? Ele fez essa reconstrução como presente para sua esposa Ernestina, que ela era muito religiosa. Ou seja, era para o centro de Suzano ser no Marco Zero, porém com a construção da linha férrea, que foi feita na parte mais plana dos Mirambabas, começa a crescer o comércio em volta da linha e aqui se torna o centro de Suzano. Lá fica mais afastado, né? Tanto é que você vai sentir o Baruel mais área rural, enfim, mais afastadinho do centro. E aqui são esses móveis aqui, eles foram usados pelo nosso primeiro prefeito, Abdul Rashid, que é esse senhor da parede, né? Foi ele que lutou pela emancipação de Suzano. Suzano fazia parte de Mogi das Cruzes, era um bairro, né, chamava Vila da Concórdia, essa região do centro, pertencia a Mogi, e aí ele percebeu que a maior parte dos impostos arrecadados ficavam mais para Mogi, por isso ele lutou pela emancipação. Em 1949 foi feita aí a celebração de emancipação de Suzano. Então a cidade tem só 74 anos de emancipada, né? Aqui tem algumas fotos desse momento. Nessa foto é a primeira estação de alvenaria de Suzano. E ao lado seu engenheiro, que se chamava Augusto Suzano Brandão, né? Joaquim Augusto Suzano Brandão, desculpa. Em homenagem a ele, o nome da estação. Essa foto é a foto do centro de Suzano, mais ou menos 1950, né? Que a gente consegue ver aí a diferença, né, dessa época para cá. Tinha bastante terrenos ali atrás ainda livres, né? Aqui também. Consegue ver um pouquinho da diferença de lá para cá. Essa sala aqui, ela conta sobre a imprensa. Foi o primeiro meio de comunicação de Suzano, foi o jornal. A gente tem aqui a Folha de Suzano, essa aqui é a primeira edição. Nossa, de 1950. Que relíquia. Não é? Depois a gente teve a Comarca de Suzano, que virou o Diário de Suzano, que existe até hoje, que foi idealizado por Tadeu José de Moraes, esse senhor de cima no quadro. Foi ele o fundador do jornal do Diário de Suzano, né? Aqui alguns equipamentos que foram usados na Folha de Suzano: a máquina fotográfica, a máquina de escrever e o mimeógrafo. Hoje em dia se fala para as crianças que é isso. As crianças nem vão saber. É a nossa impressora de hoje em dia, né? Mimeógrafo, olha aí. É uma Livelo ainda. Isso daí é mais antigo ainda do que o que a gente pegou na escola ainda. Sim, na escola eu lembro que tinha uma letrinha, né? Que a professora vinha da diretoria com a malha e abria. Aí colocava o álcool. Colocava álcool. Aquele cheiro. Aquele cheiro de álcool. Ficava assim, Aqui tem algumas fotos do Bomba Atômica, que foi o nome de um jornal que tinha na época, né? Eles informavam com bastante humor. Então tinha caricatura, sátira, artes políticas. E tanto é que eles fecharam, né, por censura. O primeiro ato de censura de Suzano foi o fechamento desse jornal, porque algumas pessoas da época se ofendiam com as caricaturas que faziam no jornal, né? Aqui do lado tem a primeira banquinha de jornal, Jacarujá, que ficava aí na rua Benjamin. E essa foto é dos irmãos Braglioli, né, no jornal da cidade, a Folha de Suzano. Aqui no corredor tem toda a nossa linha do tempo, começando os primeiros registros históricos, século XVI, com os primeiros habitantes, os índios guaianazes, né? Onde eles foram pacificados pelos
pelos jesuítas, né? Expulsos pelos colonizadores, aquela história toda que a gente sabe. Em 1610 também teve o jovem Henry Barrow, que foi um jovem inglês pirata, né? Ele desembarcou em Santos e se estabeleceu aqui nessas regiões dos Mirambavas, e aí ele teve seu nome abrasileirado para Henrique Baruel. Foi daí que veio a região do Baruel, a igrejinha do Baruel, né? E aí percorre por todo o corredor, com alguns pontos interessantes, né, da história do Sudão. Essa sala aqui, ela conta a história dessa casa. Deixa eu acender a luz aqui para vocês. Essa história conta a história dessa casa, essa sala, desculpa, conta a história dessa casa que foi construída por Antônio Marques Figueira, esse jovem aqui do quadro, né? Foi um jovem visionário, então ele veio sozinho de Portugal, com 21 anos, para se aventurar. Morou na casa de familiares padres em São Paulo, depois ele veio para aqui, construiu essa casa, se estabeleceu, casou-se aqui, né? Depois veio seu irmão mais novo, aí começa a trajetória da família Figueira em Suzano. Ele também juntou o primeiro grupo de trabalhadores que construíram a linha de trem, a linha férrea. Enfim, foi considerado um dos fundadores da Vila da Concórdia, quando pertencia a Mogi das Cruzes, aqui essa região do centro, né? Esteve na frente de uma das primeiras bandas de música, a Banda dos Figueiras, como mostra naquela imagem, que também era o único meio de entretenimento era a música, né? Então era muito importante esse ofício aí que eles tinham. E depois de muito tempo a casa é vendida para a família Rego, que foi a segunda família moradora. Aqui são cópias da escritura, né? Quando a senhora faleceu, a casa ficou com um filho médico deles, que aí esse filho médico fez daqui uma clínica por 15 anos. E aí ele teve a oportunidade de manutenção dessa casa, mas ele preferiu manter as características originais, né? Tanto é que a gente tem as janelas, tudo original da construção, janela, porta, piso, as estruturas, as telinhas, né? Da construção de 1885. Então continua com essas características aí da casa. Ele também foi dono de olaria, então tem aqui as iniciais do Antônio Marques Figueira. Essa casa, inclusive, foi construída com esses tijolos, né? E aí algumas essas fotos mais antigas dessa casa, que é a fachada, que era virada para a estação, e esses eram os fundos, essa escada que a gente subiu, né? Eram os fundos da casa. Tinha o pomar da família Figueira nos fundos da casa, né? Foi vendendo os terrenos aos poucos e inverteu, né? O que era os fundos hoje é a fachada da casa. Tinha a festa do Morango também aqui, que era bem famosa, né? Essa foto da primeira festa do Morango, que era uma festa muito grande que tinha todo ano em Suzano, né? Que celebrava a imigração japonesa. Foram os japoneses que trouxeram para Suzano a plantação de morango, né? Infelizmente não tem mais. Será que não vai voltar, não? Não sei, não tem como saber, né? Seria interessante, né? Tem aí de interior de São Paulo que ainda tem. Aqui alguns movimentos, aqui tem o arruamento primeiro arruamento da cidade de Suzano, né? Antônio Marques Figueira, ele também fez parte aí desse planejamento, quando ainda fazia parte de Mogi das Cruzes, a Mogi, Vila da Concórdia, a Estação Piedade, que era o nome da estação de trem. O primeiro nome da estação foi Estação Piedade, por conta da senhora padroeira da Capelinha, né? Depois mudou para a Estação Guaió, por conta do rio que passa, e depois que passou a ser Estação Suzano, por conta do engenheiro, né? Aí primeiro grupo escolar, Terazaki, né? Terazaki, aqui a Câmara Municipal, que hoje em dia é o INSS, né? Era a Câmara dos Deputados. Enfim, administração de melhoria, posto telegráfico, que veio para cá em 1994, né? Iluminação de lampiões, em 94 também. E em 1908, a primeira imigração japonesa para cá, desembarcaram em Santos, né? Vieram aí mais de 700 imigrantes japoneses.
o primeiro orfanato, o Lar das Flores, onde a primeira dama, a esposa do primeiro prefeito, ela foi interna desse orfanato, esposa de Abdul Rashid, né? E aí tem essa sala aqui. Essa sala conta sobre um projeto de Memória Viva, que é um projeto do governo, que homenageia pessoas que fizeram história em Suzano, né? Então foram mais de 40 homenageados, tanto em vida como em memória. E aí a gente vê, por exemplo, a senhora Vilma Bentivenha, que foi uma artista famosa, ela frequentava programas da Globo, acho que aí ela estava no Faustão. E ela morou aqui em Suzano, então contribui aí, né? Ela levava o nome da cidade nos programas, enfim. Tem o Roberto Matei, que foi um suíço imigrante para cá, que foi o primeiro funcionário público. Tem várias pessoas, o senhor Fumio, que foi filho de imigrante também, enfim. Vários homenageados aí. E esse projeto de Memória Viva, ele também visa manter o patrimônio da cidade, né? E é um projeto que ainda continua ainda hoje. Por exemplo, ano passado, a primeira rainha da festa do morango, ela foi homenageada, aqui no Caseirão mesmo. Eu deveria voltar, né, a festa do morango. Quem sabe não volta, né? Quem sabe, né? Não é? Ia ser bom, hein? Ia ser maravilhoso. Não é? Aí tem essa sala aqui, a sala dos imigrantes. Italiano também. Sim, claro. A gente tem todos os imigrantes que contribuíram para o crescimento da cidade. Tanto populacional, econômico, cultural, né? Os japoneses trouxeram vieram aí com a agricultura, plantação de pêssego, chá verde, morango. Hortaliças também, né? Sim, também. Hortaliças. Pois Suzano já foi conhecida como a cidade das flores por conta do grande cultivo de flores que já teve aqui, né? E aí o kimono de festa. Aí, ó. Ali é capaz de ser da festa do morango, né? Essa foto das duas meninas. É bem capaz, né? Olha. E nessa parede é toda de italianos, então cada quadro é de uma família italiana. A gente tem a família Renzi, família Bianchi, família Monteni, Marcolongo, família Raffo, né? Que tinha o Império das Vinícolas aí na região do Raffo. Esses vinhos que eram de lá, esses barris, né? Essa cadeira foi usada pelo empresário Carlos Monteni. A família dele trouxe para Suzano a indústria têxtil, né? E esse quadro também foi pintado por ele, retratando a subida do Sesc. Ele foi restaurado também, esse quadro. E aqui desse lado a gente tem os libaneses que trouxeram para Suzano o comércio, né? Então eram chamados de armazéns de secos e molhados, que eles vendiam de tecido, vinho, tudo, né? Eles vendiam de tudo nesses armazéns. Aí os suíços que trouxeram os correios. O primeiro correios foi ali no Jardim Colorado. Essa menina era conhecida como a Mariquinha dos Correios, ela que era responsável por recolher e distribuir as correspondências, né? Aqui os poloneses trouxeram o carro, o primeiro táxi de Suzano, foi um Ford 29, trazido por um polonês. E os chineses com a indústria alimentícia, né? A gente conhece alguns produtos aí com a marca de Gifu Alimentos, Xiang, alguns alimentos que até hoje tem lá na embalagem o nome dessas fábricas, né? Aqui é a sala dos nordestinos, dos migrantes, na verdade, a galera que já era aqui do Brasil, né? Afrodescendentes, tiveram aí um período forte no êxodo rural e na escravidão, né? Que a gente conhece. Aqui nesse texto fala um pouquinho também do primeiro prefeito negro, que foi Marcelo Cândido, ficou aí por 2 mandatos. Tadeu José de Moraes também, a presença de um afrodescendente aí, que foi quem idealizou o Diário de Suzano, né? Aqui a gente tem um pilão original de uma antiguidade, né, de origem africana. E na parede é mais um artesanato, assim, para compor, trazer um pouquinho dessa cultura, né? A gente tem as bonequinhas Vaiomis ali, preto e branco, que trazem um pouco aí desse período de escravidão. A foto também do êxodo rural, né? Aqui a
a gente tem os nordestinos. Essa mala é do primeiro imigrante nordestino para cá, em 1949, Carlos Rodrigues de Rezende. É enorme, né? Ela só sem nada dentro, ela já é pesada. Nossa. Pelo material dela. Isso é relíquia. Aí um pouquinho das cores e elementos que trazem a cultura nordestina, né? O chapéu de lampião, o tecido de chita, as cores, ali lampião mulher bonita. Caneca ali. Canequinhas esmaltadas, né? Fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim, pimenta, que lembra muito a Bahia, né? Aí a gente tem o cordel. O cordel aí. Outras coisas de artesanato também. Artesanato, sim. Se eu não me engano, isso é palha. É palha. Palha. E aqui a gente vê esse chão, ladrilho português, ladrilho hidráulico, que também é um piso original da construção, né? Esse era um piso de área molhada, área externa, né? Então aqui a gente tinha, aqui era a varanda dos quartos, era a parte da frente da casa, né? Era meio aberto, assim. Por isso esse piso de área molhada. Aí foi fechado, né? Enfim, aí tem essa última sala aqui. Essa aqui é a nossa sala do nosso auditório, né? Fala um pouquinho do Cine Teatro, que foi o primeiro cinema de Suzano. Esse aqui. Eles tinham vários fins, na verdade. Eles iam para... Tinha reuniões políticas, grupos de teatro também frequentavam muito, assistir filmes também. Depois eles construíram num terreno maior, um pouquinho ao lado, e aí mudou a placa para Cine Saci, né? E aí foi comprado pela Igreja Universal, aquela igreja em frente à praça, né? Ali que era o Cine Saci. Mas aqui tem alguns anúncios de filmes que tinham lá. E esses bancos eram de lá, inclusive, né? O assento foi reformado, mas a madeira é original também. Interessante. Aqui, inclusive, era o quarto principal. O Antônio Marcos Figueira e sua esposa, eles dormiam aqui. Tem uma mini sacadinha ali, que era a frente da casa. E embaixo era o quê? Era a parte da... Tem a nossa lojinha de artesanato, tem a nossa sala de leitura, o nosso acervo, nossa cozinha. E a sala dos funcionários, né? E aqui tem um videozinho, acho que esse vídeo vocês também vão encontrar no YouTube, que a gente passa também contando a história de Suzano, se vocês quiserem assistir ou depois quiserem acessar também, né? Aí a gente desce por essa escada de madeira aqui, e aí lá a gente sai da nossa lojinha de artesanato. Tá. Bom? Então aqui era o quarto. Aqui em cima eram todos os quartos, eram só quartos aqui em cima. Só todos, quartos. Todos os quartos. Talvez tinha algumas áreas assim de leitura, né? Não sei se tinha um escritório aqui, mas a evidência é que a maioria dos quartos eram aqui. Lá embaixo era a parte mais de... Como é que fala? Aqui era a parte íntima, lá era a parte de receber visita, enfim, né? Sim. Aí vocês querem descer lá? Vamos? Vai. Aí, o que quer dizer? Sim, aqui a gente tem artesãos de Suzano, né? Tudo que tem aqui foi feito por artesão de Suzano para o casarão. Então a gente tem algumas coisas com a fachada do casarão, com a fachada do baruel, algumas coisas que lembram as culturas que a gente viu lá em cima, né? Eu quero que vocês coloquem também a assinatura da criança, né? E essas crianças, Algumas antiguidades também. são casados, têm filhos, são homens, são mulheres já grandes. Ali tem um pouquinho da foto da época, da oficina que a gente fez, de galinha, catando lá, desenhos de galinhas, que tinha no dia lá da oficina, passou uma galinha de Angola, a gente, vamos fazer galinha
E a gente conseguiu colocar isso no bordado. Então, é isso que vocês estão vendo aqui. Para quem é de fora não é assim, é isso que vocês estão vendo aqui. Aí, tem lá o Wesley. Como que teve o Wesley? Né? Queria que ele estivesse aqui hoje, porque ele foi um artista tão bacana, né? Deu tanta inspiração pra gente, né? E eles desenharam Essa sala de leitura. né? E a gente falou exatamente como a gente está Olha. aprendemos a fazer uma releitura que poderia ser de um artista famoso ou de uma criança linda. Esse telefone quadradão ele foi usado na Segunda Guerra Mundial. Aquilo ali. É, de manivela. Isso mesmo. Agora eu vou guardar no papel. Era um processo para eles fazerem uma ligação. Tinha que subir no poste, fazer uma ligação de fio, aí eles giravam a manivela 2 ou 3 vezes e a ligação caía na central de atendimento e aí que era transferido para quem eles queriam conversar. Então aquele negócio que a gente via no desenho de pessoal subindo no poste assim É real? É real, olha. olha. Uma central de atendimento. Hoje em dia é telemarketing, né? Mas naquela época eram as mulheres que transferiam as ligações para onde você queria. Aquele monte de cabo assim, de né? plug, né? De cabo na parede. Oi. Vamos guardar a folha agora. Agora a moda é guardar a folha. Vocês comparam. E nós conseguimos conhecer mais uma técnica. Então hoje, vocês já têm uma base muito bacana, que são os pontos de bordado, Que a leitura, a parte mais moderna da casa, né? a criação de um bordado, né? O bordado nas folhas e o bordado no papel. Além disso, nós contamos nossas histórias também no bordado, né? Tanto é que eu até vi que estava faltando alguma. Eu falei, eu lembro de uma com o cachorrinho na porta, não sei o quê. Falei, ai Jesus, será que eu perdi o bordado? Né? E tem ali as histórias que vocês contaram através do bordado. Então é isso, gente. É isso. Ali na frente tem o nosso acervo, né? Que vocês conseguem Da onde? Ali no corredor, na esquerda. e realizar um sonho meu dentro de uma proposta Ali. de patrimônio histórico e que pode ser arte também, né? E é uma coisa Acervo, né? técnica. E a gente, as pessoas vêm, agenda um horário e uma data para poder mexer no acervo. Tem alguns elementos da comarca, que era o jornal, né? Tem álbum de fotografia, DVDs, alguns documentos. Isso que é importante, né? A gente tem essa felicidade no fazer feliz. Sem aquela morango. cobrança Um morango. de fazer o melhor, de fazer perfeito, de coisa. Não existe isso. A gente tem que Então foi isso, né? Então é isso, né? Além disso, da nossa exposição permanente, né, e a nossa lojinha, a gente tem vários eventos aqui, como esse que está tendo hoje, que às vezes acontece, né, que fica até a noite, que são festivais que tem no Casarão. A gente apresenta teatro aqui também, toda terça e quinta, às 9 e às 14. Um teatro que conta a história de Suzano também, de uma forma bem lúdica, né? E aí, vários eventos aí vão rolando. Qualquer coisa, segue a gente lá no Instagram, que é o @Casarão da Memória. @Casarão da Memória. Lá a gente posta, tem um almoço italiano também, toda quinta-feira, da Sônia, que é massas, enfim, frango assado, caponata. Almoço japonês tem uma vez por mês também. Então é importante seguir nossas redes sociais para estar sempre por dentro do que está rolando, né, dos eventos e tudo mais. Tá bom então. Seu nome mesmo? Daisy. Deise, muito obrigado. Imagina, fala comigo qual que é o seu